Maravilha, pessoal! Chegamos aí na parte prática do nosso curso. Nós vamos aqui resolver uma prova de estatística da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Vamos trazer para você aqui as questões da prova de auditor fiscal da Receita do Distrito Federal, concurso realizado aí pelo Sebrasp, né? E nós vamos continuar na pegada do nosso curso. Você tem visto aí que a nossa teoria é desenvolvida um pouco na forma abstrata, que é o que nós encontramos muitas vezes em concurso público. E nós vamos ver na prática como isso é cobrado em concurso público e as pontas começam a se ligar. Você começa a entender que muito além de saber uma fórmula em estatística, de saber aplicar e resolver uma fórmula estatística, você deve ter o raciocínio matemático muito apurado para resolver as questões de concurso. Nós vamos aqui na velocidade do aprendizado, de maneira muito didática, mas no dia da prova você vai com a faca nos dentes para resolver essas questões muito rapidamente. Então, olha só, a nossa questão vai envolver aí a média, a variância, moda mediana, assimetria, um pacotão de análise exploratória de dados. Esse assunto que nós veremos se encaixa aí dentro da análise exploratória de dados ou também no que muitas vezes vem aí nos editais como estatística descritiva. Isso vai envolver a aplicação das medidas resumo em estatística, resumo dos conjuntos de dados, mas também o cálculo e a aplicação de fórmulas. Então, olha só, a partir de uma amostra aleatória simples de tamanho n, sabe-se que a média aritmética de uma variável x foi igual a 3. Considerando os valores possíveis para a variável x, que os valores possíveis, né, são menos 1 e mais 4, julgue os itens que se seguem. Então, nós temos aí uma variável do tipo dicotômica. Olha só, temos uma variável x. Essa variável vai assumir os valores menos 1 e mais 4. E, obviamente, estamos falando aqui de uma amostra de tamanho n e vamos ter frequências associadas a cada um desses valores. Então, na questão de número 74, ele diz o seguinte, olha só, nessa amostra aleatória, a quantidade de observações iguais a 4, ou seja, a quantidade de observações iguais a 4 é a frequência associada à realização de valor 4. Então, ele está dizendo que isso aqui é 0,8n, onde n é o número, é o tamanho, né, dessa amostra aleatória simples. Então, olha só, tudo muito abstrato, nada de calcular um valor, chegar a um resultado. O que nós vamos fazer é analisar o que se pede por meio da fórmula, mas vamos ter que desenvolver um traquejo algébrico dentro daquilo que se pede aqui na estatística. Então, olha só, então vamos julgar se isso aí é certo ou se é errado. Temos dois valores aqui, olha só. Se nós tivéssemos aqui as frequências associadas a essa realização, queremos saber a frequência do valor igual a 4, vamos colocar aqui essa frequência como sendo f. Ora, uma vez que nós temos uma variável com uma amostra de tamanho n, o que nós vamos ter aqui como frequência? N menos f. Vamos então analisar a fórmula da média, ele dá o valor dessa média, ele diz que essa média tem valor igual a 3 e quer aí uma relação entre a frequência, o número de observações iguais a 4 e o tamanho
dessa amostra. Qual é a fórmula da nossa média? A média é dada, então, olha só, por 1 sobre n, que multiplica a soma das observações, com o i variando aqui de 1 até n. O que ele nos diz aí nessa questão? Ele diz que essa média foi igual a 3. Então, eu posso escrever isso aqui, olha só. Minha média é igual a 3. Imediatamente, usando as propriedades matemáticas, eu posso multiplicar por n desse lado e também desse lado, de tal forma que não altera a nossa igualdade presente aí nesse caso. Com isso, qual é a conclusão que nós chegamos? Olha só, multiplicando por n aqui, nós temos somatório de xi, com i variando de 1 até n. Isso é igual ao triplo do tamanho dessa amostra, ou seja, a soma de cada uma das observações é o triplo de n. Agora nós devemos lembrar, quando nós vimos lá as propriedades de somatório, o que nós temos aí nesse caso? Olha só, o que nós temos é menos 1 mais menos 1, e assim sucessivamente. Vamos ter aqui uma quantidade de parcelas iguais a menos 1. Aqui nós vamos ter, vou colocar aqui o 4, né? Positivo. Nós vamos ter aqui 4, e assim sucessivamente, até 4, de tal sorte que essa soma aqui é igual a quanto? Somatório das observações, que aqui aparece, vai ser igual a 3. Agora, o que a gente vai fazer? Olha só, tomando aqui as frequências que nós vimos aqui, o que acontece? Nós temos que, aqui nós temos a frequência, o número de observações iguais a 4, que vai me gerar f parcelas no cálculo da média. Consequentemente, eu terei n menos f parcelas aqui para o valor igual a menos 1. Então, olha só, uma vez que nós temos esse esquema de resolução, como nós resumimos isso? N menos f, que multiplica menos 1, são n menos f parcelas, iguais a menos 1, mais 4 vezes a frequência do valor 4, né? Temos aqui o 3n. Então, olha só, nós temos aqui duas incógnitas, f e n, e uma igualdade, de tal sorte que agora, manipulando essa igualdade, nós vamos encontrar uma relação entre f e n. Ora, então, olha só, usando a propriedade distributiva aqui, o que nós vamos ficar? Vamos ter menos n mais f, mais 4f, isso aqui deve ser igual ao triplo de n. De tal sorte que nós temos 5f vai ser igual ao 4n. Ou seja, o que nós podemos afirmar matematicamente? É que o f está para o n, assim como o 4 está para o 5. Então, nós encontramos aí uma proporção, podemos afirmar que f sobre n é igual a 0,8. De toda sorte, o que nós podemos escrever aí é que f é igual a 0,8n. Portanto, nós encontramos aqui uma igualdade entre f e n, que é exatamente o que ele diz aqui, olha só. Nessa amostra aleatória, a quantidade de observações iguais a mais 4 foi 0,8n. Portanto, está aí uma aplicação daquilo que nós vimos. Esse esqueminha aqui, obtido a partir lá do somatório que a gente desenvolveu, nos ajudou aqui a enxergar as frequências de cada uma dessas observações,
de tal sorte que nós pudéssemos construir aí uma relação entre f e n. Portanto, nós temos aqui um item do tipo correto numa prova do tipo CESP-SEBRASP. Então, nós vamos continuar aqui a nossa resolução da Secretaria de Economia do Distrito Federal, prova para auditor fiscal aí, realizado pela SEBRASP, né? Agora, olha só, ele diz o seguinte: o desvio padrão da variável x foi igual ou superior a 2, né? Relembrando, a nossa variável x assume os valores menos 1 e mais 4, e nós temos, então, as frequências ou a proporção das frequências associadas a cada uma dessas observações. Nós vimos que no total de n observações, nós temos 0,8n para o mais 4 e temos, obviamente, 0,2n para o valor menos 1. Agora nós temos que tomar cuidado porque existe comumente duas fórmulas para a variância. Uma delas considera, olha só, vamos tomar aqui a variância de x, isso vai ser, né, 1 sobre n, somatório de xi menos x barra ao quadrado, com i variando de 1 até n. Uma outra fórmula traz, chamada de S2, isso é 1 sobre n menos 1, vou escrever esse n menos 1 aqui direitinho para você. Então, nós temos aqui essa fórmula da variância, que é utilizada lá na estatística inferencial, é muito importante lá na estatística inferencial, porque existe um estimador que será não viciado usando-se essa fórmula para variância. Mas isso é um assunto lá para a estatística inferencial. O que nós temos aí de comum nessas fórmulas? Olha só. O que há de comum aí é o somatório de xi menos x barra ao quadrado. E é isso aí que vai nos ajudar a resolver essa questão. O que acontece? Inicialmente, o que nós temos aí? A variância de x vai ser dada por essa soma, olha só, o que nós vimos? Nós vamos ter parcelas que são menos 1, menos 3, lembrando que a nossa média foi dada no enunciado, né? É igual a 3, elevado ao quadrado. E assim sucessivamente, o que vai acontecer? Vamos ter menos 1, menos 3 elevado ao quadrado, mais 4 menos 3 elevado ao quadrado, e assim sucessivamente, de tal sorte que nós vamos ter o quê? 4 menos 3 elevado ao quadrado, nós vamos ter aqui uma proporção de 0,2 para essas parcelas, 0,2n, e 0,8n para essas parcelas que aparecem aqui. Ou seja, escrevendo isso de uma outra maneira, olha só como que isso aqui vai nos ajudar. Nós vamos ter tudo isso aqui dividido por n, inicialmente. Então, o que isso vai ficar? A variância de x vai ser 0,2. Note que cada uma dessas parcelas aqui acima vai assumir o valor igual a menos 4. Olha só. De tal sorte que o quadrado de menos 4 vai ser igual a 16. Então, nós temos aqui o valor igual a 16. Da mesma maneira, teremos aqui 16. Ou seja, o que nós temos aqui? 0,2n para a quantidade de parcelas igual a 16. Então, nós temos aqui esse resultado. Mas, da mesma forma, raciocinando aqui nas segundas parcelas, ó, nós vamos ter 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Então, nós vamos ter aqui 0,8n,
vezes o valor igual a 1. Tudo isso aí dividido por n. Então, agora nós escrevemos o quê? Olha só, 3,2n mais 0,8n sobre n. Isso aqui é igual a 4. O que acontece? Simplificando n aqui, olha só, nós chegamos então à conclusão de que essa variância para a variável x vai ser igual a 4. Ou seja, olha só, ele diz aqui no item 75 que o desvio padrão da variável x foi igual ou superior a 2. Igual nós já encontramos. Resta saber agora se ele pode ser superior a 2. E quando ele está falando de superior a 2, ele está considerando exatamente aqui o S2, aquela variância usada lá na inferência estatística. Então, olha só, como que nós podemos avaliar isso? Uma vez que nós temos a variância de x é igual a 4, o que nós podemos escrever? Olha só, a soma xi menos x barra, com o i variando de 1 até n, é igual a n vezes a variância de x. Ou seja, a soma dos desvios de x em relação à média vai me dar o quê? N vezes a variância de x. Quem é a variância de x? Isso aqui vai ser igual a 4n. Ora, tendo agora o valor da soma, olha só, lembra que eu falei da parte comum, que é xi menos x barra ao quadrado, a soma, né, de todos esses desvios. O que nós podemos escrever? Vamos escrever então, olha só, que o S2 vai ser essa soma aqui, que é igual a 4n dividido por quem? Pelo n menos 1, que aparece ali. Ou seja, o valor de S2 vai ser n, que multiplica n menos 1, vezes o 4. Ora, uma vez que n dividido por n menos 1 é um número maior do que 1, né? Se nós tivermos aí, olha só, n igual a 10, nós vamos fazer 10 dividido por 9. 10 dividido por 9 é um número maior do que 1. Multiplicado por 4 vai ser um número maior do que 4. Ou seja, qual é a conclusão que a gente chega? É que essa variância aqui vai ser um valor maior do que 4. E de toda maneira, a variância de x é maior ou igual a 4. Uma vez que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, quando nós fizermos a raiz quadrada da variância de x ou a raiz quadrada do S2, o que nós vamos ter? Isso vai ser um valor igual a 2 e aqui vai ser maior do que 2. Portanto, o desvio padrão amostral da variável x foi igual ou superior a 2. Então, está aí, olha só, um item também do tipo correto aqui na prova para auditor fiscal lá do Distrito Federal, né? Muito interessante trabalhar com essas questões, porque você vê o raciocínio que nós empregamos aí no nosso curso. Vamos passar então para a próxima questão, que diz o seguinte, olha só, a mediana amostral da variável x foi igual a 2,5. O que nós sabemos? Temos então uma variável x cujas frequências absolutas associadas aos seus valores são o quê? Olha só, temos os valores menos 1 e mais 4. Aqui nós temos 0,2n, ou seja, 20% das observações são iguais a menos 1 e 80% das observações são iguais a mais 4. O que isso significa? Olha só, quando nós vamos ordenar esse conjunto de dados, nós vamos ter menos 1 e assim sucessivamente.
de tal sorte que temos 20% das observações aqui. E vamos ter aqui, olha só, aqui nós temos 20% das observações, aqui nós temos 80% das observações. Lembrando que a mediana é quem? O valor que deixa 50% das observações abaixo dela. Independente do N ser par ou ser ímpar, aqui nesse caso, quem vai ser a mediana? Se a mediana for, ou melhor, se a amostra for um número ímpar de observações, a observação central aqui nesse caso vai ser igual a 4. Portanto, a mediana é igual a 4. Se as observações forem par, a mediana vai ser a média das duas observações centrais. Mas essas duas observações centrais fatalmente serão iguais a 4, pois nós temos aqui apenas dois valores que a variável pode assumir e 80% desses valores são iguais a 4. Então, de qualquer forma, qualquer que seja n, a nossa mediana é igual a 4. Portanto, ele diz que essa mediana foi 2,5, nós temos um item aqui do tipo errado. Então, muito interessante aí essa questão, reunindo aí as informações que já obtivemos, né? Passando aqui para a questão de número 77, ele diz o seguinte: a distribuição da variável x é simétrica em torno da sua média amostral. Ora, lembrando que o enunciado nos deu a média igual a 3, acabamos de calcular a mediana igual a 4, e o que acontece? Veja só, 80% das observações são iguais a 4, ou seja, a moda do nosso conjunto de dados vai ser igual a 4. Olha só, a moda do nosso conjunto de dados é igual a 4. Tomando os coeficientes de assimetria de Pearson, se tomarmos aqui o primeiro coeficiente de assimetria de Pearson, fazemos a diferença entre a média e a moda e dividimos pelo desvio padrão. O que a gente viu? O desvio padrão é sempre positivo. E nesse caso aqui, ó, nós vimos que o desvio padrão de x é maior ou igual a 2. Então, independente do valor do desvio padrão, nós já poderíamos concluir, olha só, 3 menos 4 dividido pelo desvio padrão vai ficar menos 1 sobre o desvio padrão. Esse desvio padrão é positivo, o coeficiente de assimetria de Pearson, primeiro coeficiente de assimetria de Pearson, vai ser um valor menor do que 0. Ou seja, temos aí a assimetria e, nesse caso, a simetria à esquerda, né? Coeficiente de assimetria negativo, assimetria à esquerda ou assimetria negativa. Portanto, não podemos afirmar que a variável x é simétrica em torno da média. Se nós usássemos o segundo coeficiente de assimetria de Pearson, faríamos 3x barra menos a mediana, tudo isso dividido aí pelo desvio padrão. O que vai acontecer? Mesma coisa, a diferença entre a média e a mediana é que vai determinar o sinal, uma vez que 3 é positivo e o desvio padrão é positivo. Ora, temos então aqui nesse caso, a assimetria vai ser também um valor menor do que 0. Portanto, nós concluímos que esse conjunto de dados tem assimetria à esquerda. Se nós fizéssemos aqui um esboço desse conjunto de dados, imagina que nós temos aqui o eixo do x e o eixo do y, nós vamos ter uma barra aqui em menos 1 e vamos ter uma barra aqui em mais 4, de tal sorte que nós vamos ter aqui 0,8n, a frequência absoluta do valor mais 4, e 0,2n, a frequência
absoluta do valor igual a menos 1. Portanto, fica claramente visível aqui a assimetria negativa ou assimetria à esquerda. Então, espero que tenha ficado claro aí para você essa resolução, usando tudo aí que a gente viu no nosso curso de estatística até agora. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.